Fala pessoal, tudo bem vocês? Professor Ricardo aqui daquele jeitão para mais uma aula de conhecimentos gerais, hein? Edital aí da Prefeitura de Montes Claros, elaborado pela Cotec, certo? E nós estamos, pessoal, aqui no pré-concurso Roberto Quintino, preparando um material especial para você, com aulas, apostila, questões, especialmente para você conquistar a sua vaga nesse concurso público aí tão sonhado, certo? Pessoal, o nosso tema dentro de conhecimentos gerais é a geografia de Minas e do Brasil, certo? Lembrando que nesse tópico, trabalhado aspectos da natureza do estado de Minas Gerais e do Brasil que poderão aparecer aí na sua provinha, certo, pessoal? Siga a gente nas nossas redes sociais, nós temos aí o Instagram, né? Temos também o WhatsApp e o nosso site, onde você vai poder encontrar toda a todo o vasto material que nós preparamos com muito carinho para você ser aprovado nesse concurso. Então, invista seu tempo, invista o seu dinheiro em algo que vai trazer para você, levar para você o seu sonho de ser um servidor público. Beleza? Bom, pessoal, vamos direto aqui lá para a questão de número 5, tá? A gente resolveu 4 na aula passada, envolvendo aspectos da geografia do nosso estado de Minas Gerais e também do território brasileiro. E temos aqui uma questãozinha da IBFC, né? Do concurso de 2021, ok? Para a gente abordar uma questão da natureza do estado de Minas Gerais. Ok, pessoal? Vamos juntos aqui à leitura. As diferentes formas de relevo em Minas Gerais, somadas às especificidades de solo e clima, propiciam paisagens muito variadas, recobertas por vegetações características adaptadas a cada um dos inúmeros ambientes particulares inserido no domínio de 3 biomas brasileiros, ok? Então, tá claro que o aspecto aqui é biomas brasileiros. Você está lembrando aí dos biomas brasileiros? Ou você está lembrando, olha lá, os biomas brasileiros, então tem o Cerrado, né? Tem o bioma, o Cerrado que compreende a parte do Brasil central, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, né? Um bioma bastante abrangente. É o 5º maior bioma da América, é o 2º maior bioma do Brasil, porque o primeiro é a floresta, aliás, é o bioma Amazônia, certo? O maior bioma brasileiro, tá? Nós temos a Caatinga, que compreende ali a região do Nordeste. Caatinga é um bioma marcado por uma vegetação seca, né, que a gente chama de planta xerófila, tá? Ou xerófita, plantas adaptadas ao clima seco, o solo pedregoso, clima semiárido, beleza? Nós temos aqui o Pantanal, é o bioma também importante do Brasil, é um bioma alagado, uma planície, tá? Que pega ali o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos também o Pampa, lá no Rio Grande do Sul, marcado pelo clima subtropical, ok? A Mata Atlântica, no Brasil, que é o bioma talvez mais degradado da história do Brasil, né? Aspecto da história, né? Bioma aí onde estava presente o famoso pau-brasil, primeira atividade econômica do Brasil colônia, né? Vai guardando aí no seu HD todas essas informações. Beleza? Mas a questão aqui são biomas em Minas Gerais. Olha só, entre os biomas inseridos em Minas Gerais, assinale a alternativa que apresenta aquele que ocupa a menor área no estado. Então, entre os biomas apresentados aí na letra A, B, C e D e a letra E, qual é o bioma que está em menor tamanho, ocupa a menor área do estado de Minas Gerais? Bom, o bioma amazônico, Minas Gerais, não, gente. O bioma amazônico ele não está presente no estado de Minas Gerais. O bioma amazônico, né, clima equatorial, quente e chuvoso, uma alta biodiversidade, floresta equatorial, quente e úmida, né? Não está presente no estado de Minas Gerais, tá? A Caatinga está presente no estado de Minas Gerais? Hum?
O clima desértico, tá rindo meu cabelo, né? O clima desértico não está presente em Minas Gerais. Nós não temos esse tipo climático no Brasil, né? Esse bioma no Brasil. Desculpa, esse bioma no Brasil. Pampa, lá no sul do Brasil, também não está presente em nosso estado, né? Qual ocupa a menor área? Cerrado, eu tenho em Minas Gerais. Caatinga, eu tenho em Minas Gerais. Qual ocupa a menor área em Minas Gerais? É isso aí, você acertou, né? É a Caatinga, né? Marcada pelo clima semiárido. A Caatinga, pessoal, vai pegar ali, ó, principalmente aonde? O norte de Minas Gerais. Gente, a Caatinga é um bioma marcado pela baixa quantidade de chuva, pelo longo período de estiagem, né? Onde você vai encontrar plantas adaptadas ao clima seco, né? Você vai encontrar cacto chique-chique, né? Plantas adaptadas ao clima seco. Dê uma olhada, realmente, olha a Caatinga, ó, Caatinga está aqui no norte de Minas. A maior parte de Minas Gerais compreende o bioma olha aqui, o Cerrado. Beleza, pessoal? O restante de Mata Atlântica, tá bom? Então, o bioma que ocupa a menor área no Brasil no Brasil não, em Minas Gerais, é o bioma Caatinga. Beleza? Vamos para a próxima questão. É uma questão da VUNESP de 2023, também muito atual. Eu tenho aqui um mapinha do Brazuca, né? O mapinha do Brazuca, e é um mapa de climas do Brasil, tá? Climas do Brasil. Então, olha aqui, esse mapa ele traz uma localização, né? Você tem a linha do Equador, você tem aqui o Trópico de Capricórnio, lembrando que o Trópico de Câncer passa aqui em cima, né? Então, aqui você tem o Trópico de Câncer. Isso traz uma informação interessante para a gente, que o Brasil está quase que inteiramente na zona intertropical do planeta, né? Intertropical, ó. Só esse pedacinho aqui do Brasil que está fora da zona intertropical. Essa região aqui a gente chama de região subtropical, né? Está abaixo do tropical, subtropical, sobre é em cima, abaixo do tropical, né? Eu acho que você já até matou aí já a questão com essa informação, né? Os números 1 e 2 indicados no mapa, então você tem um aqui e você tem um 2 aqui, apresentam respectivamente os tipos climáticos. O 1, que tipo climático é o 1? O 1 é o tipo climático, o que, gente? O tipo climático semiárido. É o clima, é o tipo climático do bioma Caatinga. A Caatinga é um bioma. E o tipo climático da Caatinga é justamente o semiárido. E o 2 é o que, gente? É o subtropical. Encontramos o nosso gabarito. Tá? E em Minas Gerais, qual é o tipo de clima que prevalece em Minas Gerais? Dê uma olhada. O tipo de clima que prevalece em Minas Gerais. Olha só. É o tropical de altitude. Lembra aí, Minas Gerais está aqui. Tá? É o clima tropical. Beleza? É o clima tropical. Tá? É um tipo de clima tropical, mas a maioria dos livros, dos especialistas, das classificações climáticas que nós temos, vai dizer que em Minas Gerais é o clima tropical de altitude. Por quê? O que é isso, clima tropical de altitude? É um clima marcado por duas estações bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno com temperaturas mais amenas e seco. Então, o inverno com temperaturas mais amenas e mais seco, sem chuva, e um verão mais quente e mais chuvoso. E a altitude? Pessoal, a altitude é um fator climático importante. Quando nós temos localidades, cidades, regiões com altitude mais elevada, as temperaturas costumam ser menores. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, isso é um fator climático, tá? Ok? Muito bem, vamos avançar para a questão de número 7, ainda sobre os climas de Minas Gerais, tá? Então, você tem aqui a prova da Prefeitura de Unai 2023, tá? Então, olha só o textinho. Em Minas Gerais, em geral, no mês de julho, o tempo é mais frio e seco. Gente, no mês de julho nós estamos no inverno, né?
O inverno ele começa aí por volta do dia 21, 22 de junho e segue 3 meses adiante, né? Esse é um inverno no hemisfério sul. Então é junho, julho e agosto. O tempo é mais frio e seco, é uma característica do clima tropical. Inverno, frio e seco. Enquanto em dezembro, que é o verão, é quente e chuvoso. É uma característica do clima tropical. Tá bom? Clima tropical. E no caso nosso é tropical de altitude, certo? O modo como os tipos de tempo se sucedem durante o ano define que tipo de clima, o tipo de clima de um lugar. Assinale as afirmativas sobre o clima de Minas Gerais. A seguir e classifiquem verdadeiro ou falso. Então vamos. As estações do ano em Minas Gerais variam entre o tempo da chuva e o tempo da seca. Opa, é isso mesmo, né? O clima tropical ele tem o verão com chuva e o inverno seco. Isso a gente avista nas paisagens aqui de Minas Gerais, né? Então, no verão, mais quente e chuvoso, então temos a vegetação mais verdinha, né? E o inverno mais seco. Você passa, viaja por Minas Gerais e você consegue perceber a vegetação mais seca, sem folhas. Tais mudanças relacionam-se aos deslocamentos das massas de ar. Pessoal, massa de ar, o que é uma massa de ar? Massa de ar é uma porção da atmosfera que absorve características da onde ela está se formando e transporta para onde ela está indo. Então, por exemplo, uma massa de ar que se forma no oceano, então essa porção da atmosfera aqui, ó, ela absorve características do oceano, né? E para onde ela vai levar essas características. Então ela vai levar, se o oceano é um oceano que está mais quente e o fato dele ser um oceano, ele vai ser úmido, o que essa massa de ar vai levar para onde ela se deslocar? Ela vai levar chuva, ela vai levar umidade e ela vai levar também calor. Então, com certeza, os climas no Brasil, de modo geral, eles são muito, muito determinados, influenciados, afetados pelas massas de ar. Então, isso aqui é verdade. Tá certo? Nas áreas de clima semiúmido, as temperaturas são elevadas e geralmente os dias são quentes, as chuvas são escassas e se concentram em poucos meses do ano. Gente, esse tipo climático ele não está presente aqui no nosso estado. O nosso estado, ele prevalece o clima tropical de altitude. Você pode até encontrar em algumas provas o clima tropical, tropical típico, tropical de altitude. E lá no norte de Minas, a gente tem também, podemos encontrar o tropical semiárido, tá? Semiárido, no norte de Minas. Beleza? Mas o semiúmido não, então isso aqui é falso. Nas áreas de clima tropical de altitude, opa, tem em Minas. Há 3 estações bem definidas. Opa, gente, tropical, clima tropical, ele tem 2 estações bem definidas, só isso. É um verão que é quente e chuvoso, e um inverno que é frio, um inverno mais seco e com temperaturas mais amenas, né? A gente pode até falar que é frio e seco, né? Mas é porque aqui, no nosso Brasilzão, a gente não costuma muito passar frio de verdade, né? Exceto o sul do Brasil, né? Que tem realmente temperaturas mais baixas. Então, falso, né, gente? Isso aqui tá falso. 3 estações, não. O nosso clima tropical ele tem 2 estações bem definidas, 2 estações. Em algumas áreas de Minas Gerais, como o norte de Minas, sempre faz calor. Opa, clima semiárido, tá? E nas áreas ao sul, na época do inverno, caracteriza-se por ser mais fria, com certeza, especialmente porque no sul nós temos o clima tropical de altitude, né? Cidades mais altas em Minas. Então, o nosso gabarito, veja só. Então, pessoal, olha só o gabarito. A primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a quarta verdadeira. Gabarito, letra é de Espírito Santo. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Muito bom. Olha o clima, olha aqui o mapinha do Brasil, né, gente? Eu tenho aqui o clima equatorial,
que preenche grande parte do norte do Brasil, pegando até um pedacinho aqui do centro-oeste, né? Eu tenho o clima tropical, que domina aí a parte central do Brasil, pega o norte, vai até o nordeste. Dentro desse clima tropical, dá uma olhada, o tropical de altitude é o que prevalece aqui no nosso estado de Minas Gerais, gente. Exatamente, o clima tropical de altitude, que é um tipo de clima tropical. Então, ele vai ter duas estações. Porém, aquelas cidades mais altas, cidades que estão mais no alto, elas têm temperaturas menores, especialmente no inverno. Beleza? Eu tenho clima semiárido aqui no nordeste do Brasil, compreende aí a região do bioma da Caatinga, tá? Eu tenho tropical úmido, também pode ser o tropical litorâneo, esse de vermelho que aparece para você. E o verdinho aqui é o subtropical, tá? É um clima marcado por chuvas mais regulares ao longo do ano e com maior variação da temperatura, né? Que chama de amplitude térmica, a diferença da temperatura máxima e a mínima, beleza? Vamos para a questão número 8 agora. Nós temos aqui uma questão da ESSA 2020, concurso da área militar, mas ele é uma boa referência para a gente trabalhar aqui a hidrografia brasileira. Vamos dar uma olhada. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar. Veja bem, pessoal, o Brasil é um país de dimensões continentais, beleza? Um país muito grande. O território brasileiro, em sua maior parte, está na zona intertropical da Terra, né? O Brasil está na zona intertropical da Terra, quer dizer, o Brasil está numa região mais quente, né? Olha o Brasil aqui, exceto o sul, né? E o Brasil está numa região, então, onde chove bastante, né? O índice pluviométrico no Brasil é muito alto. Apesar de norte de Minas, por exemplo, né? E o nordeste do Brasil ter um índice de chuva menor, tá? Bom, esse fator, né, de muita chuva vai também trazer para o Brasil a característica de o Brasil ter grandes bacias hidrográficas, né? Como, por exemplo, a bacia amazônica, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins-Araguaia, certo? É correto afirmar, então, sobre as bacias. Vamos lá. A bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível no país. Pessoal, olha que pegadinha interessante. A bacia do Rio Paraná, pessoal, que fica no sul do Brasil, principalmente, é uma bacia onde os rios que percorrem essa bacia são rios de planalto, né? Rios que correm sobre um relevo planáltico, tá? E esses rios de planalto são muito interessantes para a produção de energia hidrelétrica, exatamente, porque numa usina hidrelétrica você precisa da força da água, a água passa rápida pela turbina, a turbina se movimenta e a gente tem uma energia, que é uma energia limpa, renovável e mais barata que outras fontes de energia. Ela tem lá os seus problemas, claro, depende da chuva, aquele ano que não chove, nós vamos ter problema na produção de energia, porque esvazia os reservatórios, mas de modo geral é uma fonte de energia renovável, barata, né, e que tem impactos ambientais, sim, mas é uma energia que não polui, por exemplo, não emite gases do efeito estufa, o grande problema, né, ambiental da atualidade, com o aquecimento global. Essa fonte de energia ela não gera grande contribuição para isso, ok? Só que olha a pegadinha, a bacia do Paraná realmente é uma bacia que corre sobre um relevo de planalto. Mas, pessoal, ela não é a bacia que tem o maior potencial disponível. Ela tem o maior potencial instalado. É onde você tem a maior, né, hidrelétrica do Brasil e as maiores, a maior produção de energia no Brasil vem da bacia do Paraná. Só que ela não tem o maior potencial disponível porque a bacia maior do Brasil, a que tem mais água, tem mais potencial disponível, é a bacia amazônica, tá? Então essa é a grande pegadinha. E por que não tem tantas hidrelétricas na bacia amazônica? Porque ela é uma bacia de planície e rios de planície são mais dispendiosos para construir uma usina hidrelétrica.
Rios de planície também vão gerar mais impactos ambientais. Vai ser mais caro e vai gerar mais impacto ambiental na construção de usinas em rios de planície. Né? Na bacia Amazonas, da Amazônica, até tem usinas hidrelétricas instaladas, né? Como, por exemplo, a bacia de Belo Monte. Tá? Mas, de modo geral, a gente tem mais bacias instaladas na bacia do Paraná. Tá? Então, maior bacia com potencial disponível, Amazônica. Maior bacia com potencial instalado, Paraná. Letra B. A bacia do rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão. Gente, o que é um regime nival? Regime. O que alimenta aquele rio? Regime, lembra de alimentar. O rio Amazonas, ele é alimentado por regime nival? É, o regime nival. O que é o regime nival? Neve, degelo. Professor, neva no Brasil? É claro que não, né, gente? Neva lá na Cordilheira dos Andes, justamente onde o rio Amazonas nasce. Então, o regime nival é aquele rio que é alimentado pelo degelo de altas montanhas. É o caso do rio Amazonas. Ele nasce nos Andes peruanos. Aí ele entra no Brasil e ele começa a receber muita chuva, muita chuva. E a chuva, que tipo de regime é esse? É o regime pluvial. Tá? Qual é o erro dessa questão? A questão diz que o rio Amazonas apresenta regime nival e pluvial em toda a sua extensão, quando na verdade é só na nascente, né? É só o quê? A montante desse rio, né? No restante do rio todinho, o que alimenta o rio Amazonas e os seus afluentes, né? São mais de 1.000 rios que formam essa bacia, é o regime pluvial. Letra C. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia, é uma das maiores do Brasil, tá? Localiza-se a hidroelétrica de Belo Monte. Gente, Belo Monte é uma usina hidroelétrica construída na bacia do rio Amazonas, tá? Então, olha o erro. Rio Amazonas, Belo Monte. Foi construído no rio Xingu. Gerou muita polêmica a construção dessa usina por conta dos impactos causados pela construção, tá? Foi numa área de terras indígenas e, enfim, é uma polêmica muito grande envolvendo a construção de Belo Monte. Pessoas a favor, pessoas contra a construção dessa usina, mas ela não foi construída na bacia do rio Tocantins-Araguaia, e sim na bacia do rio Xingu, que é um afluente do rio Amazonas, um dos maiores afluentes do rio Amazonas. Letra D. A bacia do rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, com certeza, e atravessa o sertão semiárido. É navegável, é navegável entre Pirapora e Juazeiro. Encontramos o nosso gabarito. Ela nasce na Serra da Canastra e corre, né? A bacia nasce na Serra da Canastra, o rio nasce sempre em regiões mais altas, corre para a região mais baixa, atravessa o sertão nordestino, a região do semiárido, então ele salva muita gente na época da seca, né? E um trecho desse rio é navegável, tá? Entre Pirapora e Juazeiro, na Bahia. Quer dizer, esse trecho do rio é um trecho mais plano, então por isso que ele permite a navegação. Nessa bacia também foram construídas usinas hidrelétricas, né? De grande importância. Paulo Afonso, né? A usina de Três Marias, certo? Também famosa usina mineira, tá? E encontramos então o nosso gabarito, letra D. Ok, pessoal, vamos para frente. Questão de número 9. Nossa questão derradeira de hoje sobre os aspectos naturais, né? Do nosso estado e do Brasil. Nós temos aqui, pessoal, a questão número 9 da IBFC, no concurso de 2022. Dê uma olhada, vamos juntos. O estado de Minas Gerais ficou conhecido como a Caixa d'Água Brasileira, numa referência à relevância das suas bacias hidrográficas. A bacia do está localizada a sudeste do estado. A bacia do abrange parte do nordeste do estado. A bacia do é a maior dentro de Minas Gerais. Bom, uma que você já sabe aqui, eu tenho certeza que você sabe qual é a maior bacia hidrográfica presente em Minas Gerais. Isso mesmo, gente. Aquele rio que nasce em Minas Gerais, né?
e corta o estado, sentido Nordeste, o rio da integração nacional, o rio que integra as duas regiões mais populosas do Brasil, ele integra o Sudeste e o Nordeste. Historicamente, história, guarda no seu HD, o Rio dos Currais, né? Que bacia é essa, a maior de Minas Gerais? É a bacia do Rio São Francisco, exatamente, tá? Então, pode ser essa questão? Só pode ser essa, né? Mas vamos dar uma conferida. Vamos dar uma conferida aqui no mapinha das bacias de Minas Gerais, ó. Então, eu tenho lá na questão falou, ó, a bacia do está localizada no sudeste do estado. Vamos ver, sudeste, né? Então, considerando aqui, ó, os pontos cardeais, né? Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste, tá? Entre o sul e o leste, a gente tem o sudeste. Então, qual é a bacia que está localizada no sudeste? A bacia do Rio Doce, né? A bacia do abrange parte do nordeste. Qual é o nordeste? Entre o norte e o leste, a gente tem nordeste. Olha lá, Rio Jequitinhonha. Então, bacia do Jequitinhonha é nordeste, Rio Doce sudeste. E por último, é a maior bacia de Minas Gerais. Olha a maior bacia de Minas Gerais, né? Então, assim, a gente completa o nosso gabarito. Então, bacia do Sudeste, a gente tem aqui a bacia do Rio Doce. Aquela mesmo, gente, impactada, né? Muito impactada pela barragem, pelo estouro da barragem lá em Mariana, em 2015. Né? A bacia praticamente toda ficou inativa, muitos peixes morreram, comprometeu duramente a vida das populações que vivem à margem dessa bacia hidrográfica, né? Toneladas de rejeitos caíram dentro do Rio Doce, se estendendo por toda a bacia até chegar no mar, né? Até chegar no mar lá no Espírito Santo, o rejeito do minério de ferro, né? Em Mariana no ano de 2015. Então, a bacia no Sudeste é a bacia que está localizada no Sudeste do estado é a bacia do Rio Doce. A bacia do abrange parte do Nordeste, Nordeste e Jequitinhonha, né? Nordeste e Jequitinhonha, tá aí. Aqui, então, Rio Doce, Jequitinhonha, e a maior bacia de Minas, olha aí, a bacia do Rio São Francisco, pessoal. Que legal, né, pessoal? Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre os aspectos da geografia do Brasil e a geografia de Minas Gerais. Espero vocês para um próximo momento, para a gente continuar esse tema, que é o tema conhecimentos gerais, abordando os tópicos aí principais do concurso da Prefeitura de Montes Claros. Continuem estudando, continuem acreditando, invistam o seu tempo, que a sua hora vai chegar. Você vai ser aprovado nesse concurso, tá? Um abraço, até mais. Fique com Deus.